Alto lá. A culpa Deixa não eu fez ver. tudo. Deixa eu ver aqui lá. Aqui, ó. Então, não Pra é? baixo de tudo. Fizemos de tudo. Não, tava tudo. Nós fizemos pra Não, baixo, mas fizemos dá pra cima, perceber no no áudio que o meio. microfone... Só que pra mim aqui estaria off. Não, é o off que deixa. É, vocês deixaram certo, não sei por que que... Não, então. Depois deixa a eu gente ver, colocou depois pra a gente cima. colocou. Depois deixa mais verde. Vai ser já sei. Mas depois no YouTube, deixa eu começar, eu vou até falar. No YouTube dá pra ouvir. Aliás, na palestra tava ruim, não tava a mesma qualidade que é com o microfone, mas dava para ouvir. Principalmente quem tava com fone dava para ouvir. Era o que a gente fazia antes, né? E ainda eu dei um... Não, então, aí Vamos ver se tá funcionando aqui. no YouTube ele ficou, já dava para ouvir. Você quer que eu... Pegando até melhor aqui. Como que você faz? Grupo, compartilhar e grupo. Compartilhar. Vamos pra cima dos grupos agora, cara. Vamos nas pedrinhas, nesse caso assim, né? Não sei como é que compartilha. Entra lá, centro. Entra no centro. Aí entra no vídeo, clica no vídeo, igual eu tô aqui, ó. Como se eu fosse assistir. Na página, né? O Facebook amanhã bloqueia de novo. Ele me colocou em todos os grupos pra não bloquear, entendeu? É, eu também coloquei. Lula livre? Por que tá esse grupo? Nossa, me coloca em cada uma, cara. Você. Bom, alguém falou que voltou sim o som, tá? É, não, mas eu testei aqui. Foi só uma pegadinha ontem. É iniciante, né, Melissa? É assim mesmo. É trote, você nunca viu? Fez de propósito. É, a culpa é sua, você não estava aí para resolver o problema. Exatamente. Então, aí aqui Toda entra sua. no nosso no pessoal. Mas você vem aqui, ó. Entra nos grupos. Aí vai aparecer. Aí amanhã tá todo mundo bloqueado. As três bonitas. Eu convidando os outros, deixa eu convidando eu. Isso, vamos pra cima, vamos divulgar. 5 minutos é feito pra isso. Mas não aparece meus grupos. Então, você participa de grupo? Ele me colocou. Não, em então todos. os grupos que estavam. Não, você entra no compartilhar, Entrei, ó. aí aparece do lado em grupos. Então, Grupo. compartilhar em grupos. Ah, o fato assistindo. Ah, então é que já foi convidado. Convidei ele e já entrou. Ah, por isso? Adeus, hormônios é ótimo. Vou pôr nessa. É, mas Tem um aparece grupo de nenhum meninas que querem se livrar do anticoncepcional, essas coisas tudo. E elas fizeram um grupo legal, né? Tem um monte de menina lá que não conseguiu engravidar, maior bonitinho, maior legal. As meninas que são bióloga, médica, ajuda, sabe? Muito legal, mano. Um grupo bem. Dois minutinhos ainda, né? Ah, hoje. Vamos Então, pôr nota de falecimento. nesse horário, Então, mas não aparece nenhum grupo não, tá estranho. Porque eu tô precisando Por quê? de pessoa, não sei. Olha lá, vamos pôr nota do piso. Aí, agora vai. Não vai, Nota de ó. falecimento. Não vai. Não vai, criatura. Ai, que zoado. Exato. Convida, então convida seus amigos. Vai lá. Então, tava convidando as pessoas, porque no grupo aqui compartilhar. Convida. Eu- Convida os seres humanos, então. Convidar o Alexandre. Convida o Alexandre, que ele não conhece. Compartilhar público. Para mim só aparece público, não aparece amigos. Não? Não aparece todos os meus amigos. É mesmo? Não, não aparece os amigos. Assim, aparece o compartilhar. Aí eu ponho compartilhar. Tá vendo? Aí ele não aparece. Compartilhar agora público. Os amigos não tem. Nossa. É público só. Mas você entrou aqui, ó. Entra assim, ó. Você tá aqui, né? Parece compartilhar aqui. Entra assim, ó. Assim. Aí parece esse compartilhar azul aqui, ó. Aí parece os amigos. Aí. Só precisa baixar o. Você entrou aqui, ó. Que horas começa? Compartilhar com
por aqui. Vai baixando assim, ó. Ó. Mas o meu não aparece grupo, Fran. Hã? O meu não aparece os grupos. Compartilhei. Não, grupo eu não tenho. Parece, você entra, parece um compartilhar azul. Sim, Aí, sim. Então, eu não tenho grupo também, eu só vou... Não, Mônica, tu perguntou as perguntas de hoje. Dá 218 e 221. Dá um totozinho do lado, senão vai sair no microfone. Eu tenho ela. Dá um totozinho do lado pra baixar o volume, senão vai sair no microfone. Daqui a pouco começa o pessoal vou falar assim, agora tá saindo muito áudio. Totalzinho. Sou eu, né, amor? Totalzinho. Sabe aquela moça que veio na palestra da Laíra, amiga da Lívia? Disse que ia vir hoje. No estudo? Eu Tomara que eu não consiga ver. pedi pra Lívia, né, chamar ela ontem. E ela falou que ontem ela estuda nesse horário, de terça-feira nesse horário. Mas que tinha na quarta? Eu falei, estuda, eu falei, então eu vou amanhã. Ela perguntou até se tinha que trazer os livros. Não. Que Aí legal. eu falei assim, não. Tomara que ela consiga ver. Você tá com o olhinho meio amarelo. Olho bem? É. Tô achando. Pelo amor de Deus. Lá vai ela com a bolsa de sangue. Meu sobrinho entrou pra assistir. Que chique. Muito legal, né? Mandei o convite que tá assistindo. Mas logo ele para, porque ele tem um casamento. Convidando umas pessoas que eu não sei. Gostar de convidar, mas eu tô Posso escrever caneta? Que horas são? Alguém tem o horário correto? 8h05 já. Então vamos. Faz a oração, por favor, isso. Parar aqui, porque... Botar na... Foi? Bem metódico, tem que botar na bolsa, porque senão vai esquecer. Vamos então. Boa noite a todos. Convido a todos para oração, para iniciarmos os nossos trabalhos. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, nosso mestre querido, que neste momento está no meio de nós, nos abençoando. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido. Obrigada, Deus, pela oportunidade da vida. Obrigada por estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudos. E rogamos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, nos acompanhando. Abençoe, Senhor, os familiares e a todos os necessitados, que nesse momento as nossas mentes vão direcionando os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, aqueles que estão internados, aqueles, Senhor, que precisam do Teu amor e do Teu apoio. Graças os damos a todos os amigos espirituais que nos protegem, que nos orientam, que conduzem esta casa. E assim, Senhor Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Assim seja. Boa noite de novo. Só os avisos, depois a gente fala da palestra. Só para quem entrando a primeira vez, acabei de ver, agradecer quem está participando pela internet. 2 avisos, de novo, né? Ontem foi palestra pública das terças, hoje é estudo do Livro dos Espíritos. Quem está perguntando, de novo, não é sessão mediúnica, não é nenhum tipo de trabalho da casa, é estudo do Livro dos Espíritos, hoje das questões 218 a 221, ideias inatas. Tá? Então quem quiser acompanhar, nós temos um texto, já está na nossa página na internet, mas as questões depois nós vamos ler, é 218 a 221, certo? Só dar algumas explicações. Ontem muita gente acompanhou a palestra e acabou saindo porque o som não estava da mesma qualidade que normalmente nós estamos acostumados a fazer. Foi um problema que nós tivemos no microfone, já foi arrumado, melhorado pelo menos. Então já tem um link na nossa página com o link do YouTube da palestra toda, dá para ouvir, dá para entender bem, deu uma boa melhorada.
Então a gente queria pedir desculpa, embora de todas as pessoas que entraram e falaram que estava... Primeiro a gente agradece todo mundo participando e falando que realmente estava um problema de som e tal. E é o que eu falei, assim, a Aline ficou chateada e tal, mas teve uma pessoa que foi desagradável no comentário, mas a gente entende. Talvez tenha sido a primeira vez que tem entrado na página, não conhece o trabalho, não conhece. Quase um ano que a gente está fazendo as transmissões, tanto das palestras como dos estudos. É a primeira vez que a gente teve problema, e foi um problema técnico, não é um problema da gente não ter. Aliás, realmente ainda a gente não tem capacidade de fazer uma grande transmissão e tal. A ideia é só tentar atingir o máximo de pessoa possível. E esses foram os comentários, que foi muito legal. As pessoas entendendo e falando que a iniciativa vale a pena, e realmente eu acho. É o que eu comentei com a Aline, a gente pode entrar no assunto da palestra ontem, mas é o que eu falei no grupo, falei na internet. O mais importante é a palestra, e acho que atendeu todas aliás, superou provavelmente as expectativas. Eu acho que foi extremamente esclarecedora, muito útil, porque a gente já tinha discutido sobre isso, sobre a utilidade da gente estar tratando o assunto. Aliás, acho que aliás, acho que a gente pode depois pensar em voltar no assunto e fazer mais alguma coisa, porque realmente nós vimos pela participação ontem na internet o interesse que tem o assunto, e a gente sabe que é um assunto que é de muito interesse, muita necessidade, muita importância para muita gente, né? Então, a primeira coisa é isso, era explicar para quem está acompanhando hoje, e depois a gente já tinha explicado na nossa página o que tinha acontecido, mas eu volto a repetir, eu acho que o mais importante é realmente a qualidade do que a gente está se propondo a fazer em relação a passar a mensagem da doutrina, né? As outras coisas são o a mais que a gente está tentando fazer, que é a transmissão, que é a página do Facebook, que é o YouTube, os artigos, quer dizer, isso a gente só está tentando agregar as coisas que a gente se propôs, que são as mais importantes, e as principais são as palestras, o conteúdo das palestras que a gente preza muito e foi extremamente feliz, extremamente em cima do que a doutrina diz, não fugiu em nada que a gente está acostumado a ver as pessoas irem a devaneios e acabar não usando a doutrina e usando outras coisas que não seja isso. E a mesma coisa do estudo. Então o objetivo primeiro é o do conteúdo da doutrina na palestra, e depois principalmente no estudo. Mas de qualquer maneira, a gente está pedindo desculpa para quem tentou ontem acompanhar, e teve muita gente entrando e questionando. Mesmo assim, aquilo que eu falei, mesmo com toda essa dificuldade, teve o áudio ontem, nós tivemos quase 10 mil acessos, teve muita gente interessada, provavelmente vai ter muita gente entrando no YouTube para conseguir assistir, e eu achei muito bacana. Aí quem quiser comentar, a Ana e a Fran que estavam na palestra. A palestrante não vale, né? A palestrante não vale. Pode. Eu achei fantástico porque ela mostrou bastante a causa, as causas, na verdade, né? Todas as causas psicológicas, emocionais, mas físicas, né? Para as pessoas ficarem alerta com os primeiros sintomas quando não é uma depressão ainda, né? Quando é uma tristeza de leve, quando começa a ficar mais profunda, e quando eu tenho que entender quando é uma depressão. Quer dizer, não ficou só focado no é obsessor, porque não começa assim, muitas vezes não, e não é só isso que foi falado. Então eu achei muito só para completar, falei, gente, para quem não assistiu ontem, o tema é depressão. Nós entramos como se todo mundo tivesse participado. Então o tema ontem foi depressão, está na nossa página, para quem quiser assistir, que está acompanhando hoje e não entrou ontem na página, que quiser, dá uma olhadinha que tem. Eu acho que a Alice devia fazer assim, palestra, depressão capítulo 1, depressão capítulo 2, depressão capítulo 3, eu acho que ela devia continuar o assunto depressão nos... Tem. Eu acho que tem muito assunto. Módulo 1, módulo 2. Eu abordei muito em cólera, né? E a tristeza, mas aí a gente tem perda de entes queridos que leva a pessoa à depressão, tem a doença. Não, mas eu acho que é um assunto que tem interesse. E aí tem o caminho da depressão, que eu até falei, que às vezes a gente coloca tudo culpa no obsessor, né? E aí dá para você focar, assim, qual é o caminho, né? Não é o obsessor, às vezes o obsessor, na verdade, nós que obsidiamos ele. Exatamente. Ele vem depois. É porque tem vários bens. Você abordou, você falou, né?
sobre perda de emprego, né? Várias. Sim. Mas não aprofundou em cada um deles, né? Acho que cada um dá deles pra tem fazer até um 2000, caminho para. Um caminho. Em 2020 a gente consegue fazer Terminar. metade do assunto, ó. Muito bom. Gostei também. Obrigada. Eu só escutei umas 500 vezes. Eu falei essa porque eu tive meu. Tem que pôr som. Nossa, Vai falar muito bom mesmo. Essa foi bem legal. Então vamos lá? Vamos então. Ideias inatas. Ao espírito encarnado, resta-lhe uma vaga lembrança das percepções e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. É o que chamamos de ideias inatas. Vamos começar só. A Aline perguntou uma coisa que é útil, porque de repente. Eu sei que tem O que é inata, né? Todo mundo, tudo bem com inata? Acho que é bom, né? Explicar. Eu acho que vale a pena. Inata, né? Inata. Ideia inata é aquilo que já parece que nasceu comigo, né? Veio Então, comigo, já eu não está aprendo comigo, depois não do aprendi. nascimento, né? É o não aprendido. Isso. Ok. Questão 218 do Livro dos Espíritos, né? O espírito sobrevive, mas pré-existe ao corpo. Não é um ser novo. Quando nasce, traz as ideias, as qualidades e as imperfeições que possuía. Assim se explicam as ideias, as aptidões e as tendências inatas. O pensamento é, pois, pré-existente e sobrevivente ao organismo. Revista Espírita, em março de 1867, da homeopatia nas doenças morais. Tudo bem aí? O importante, de novo, né? A gente lembrando e relembrando, lembra que desde a gente está falando lá de parentesco, o espírito sobrevive, mas pré-existe ao corpo. Isso é sempre importante a gente estar aí. Então, na verdade, lembrando sempre que não é um corpo novo, né? Exato. A teoria das ideias inatas não é quimérica, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se achava na precedente. 218A. De novo aí. Quimérica, Então, quimérica, tudo bem aí? O quê? O que é quimérica? A palavra Não. quimérica? Não? Eu não sei o que significa. Ah, Pode ir? Tanto faz. não? Então vamos lá? Sim. O que não é invenção, o que não é invencionice, o que não é criado como fantasia, tá? Não Peraí, é... gente, meu cérebro deletou essa palavra. Então, A teoria das ideias inatas não é Não é quimérica, quimérica. não é invenção, não é A invencionice. primeira Mágico, é isso? Isso. Ah, Começo da frase. que não é? meu cérebro Quimérica. Não é invenção, não é uma Não é criação, invenção. não é fantasioso, não é uma fantasia. Então, mas isso, de novo, né? Eu já tinha até comentado isso, tinha marcado para falar, e a Alice falou a mesma coisa do inata. Gente, isso é extremamente importante. Aí depois a gente escuta alguns comentários em alguns lugares, inclusive de pessoas que estão realizando isso. Nossa, mas o tal palestrante tem um vocabulário extremamente complicado e tal. Anota e vai procurar entender Sim. depois. Porque Isso se é eu passar por importante. cima do que é inata, quer dizer, o capítulo inteiro não serve para nada. É. Eu não consegui, eu não absorvi completamente nada. Se eu não conseguir entender nem o que é o título, isso não vai funcionar. Sim. E esse quimérica é a mesma coisa. Isso em todos os aspectos. Isso é extremamente importante, a gente ir parando e falando, e mesmo quando a gente está sozinho estudando, né? Ou quando está lendo. Pega um lápis e marca no próprio livro e tal, para depois não esquecer, né? Porque senão fica realmente jogado, né? Eu acabo esquecendo o que muitas vezes tem. O princípio do negócio está naquela palavra e eu leio como se estivesse lendo gibi, né? E ainda mais que se trata de uma tradução também, né? Tem toda uma... Não, um e texto. se trata de um estudo, você vai, Sim. você vai ver essa palavra inata várias vezes. Uhum. Não é só... Não, e é o tema, né? Nós não podemos passar batido. Exatamente. Nem sempre há uma conexão entre duas existências sucessivas, como podemos imaginar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas, o espírito pôde progredir. Isso depois nós vamos ler nas questões, isso é só um texto para a gente preparar, mas ele já está praticamente descrevendo as questões lá.
Mas isso foi uma questão que a gente discutiu muito, eu acho que umas 3 semanas atrás, da 218A. Nem sempre é uma grande conexão entre as duas existências sucessivas, como podemos imaginar, porque as posições são quase sempre muito diferentes. E no intervalo de ambas, o espírito pôde progredir. Então teve uma pergunta, eu acho que umas 3 semanas atrás, e isso constantemente aparece nos nossos estudos: o espírito progride na erraticidade? Ele está falando que sim, né? Sim. Certo? Isso, todos os estudos que nós estamos fazendo, então ele progride. E aí vai vir aquela velha pergunta que aí vem o contraponto. Lá, né? Não, e vem o contraponto e fala assim, não, mas lá no começo ele fala que nós obrigatoriamente temos que reencarnar ou viver a experiência na carne para viver o aprendizado. Isso não está escrito também dentro da codificação? Mas uma coisa anula a outra? Mas não é só encarnado que a gente vai saber que é a prova de você aprendeu. Então, põe prova, mas o que ele está afirmando é uma outra coisa. Ele está falando que lá, entre o intervalo dessas duas existências, eu posso progredir. Sim. Certo? Até porque ele vai fazer um balanço da existência passada. Eu e sempre aí ele busca o aprendizado para ele na próxima. Se eu já conseguir enxergar, já quer dizer que eu progredi, certo? É um momento de superconsciência, assim, né? Então uma Porque coisa... não tem o que você É o balanço, fazer. né? É o balanço que você faz. Exatamente. E depois é legal Fechado que, para balanço. porque as posições são sempre muito diferentes. Quer dizer, você vem sempre para experimentar algo que você... Outras, Sim. uma hora sou rico, outra hora pobre. Né? Para experimentar as duas situações e saber como eu se Do homem e mulher. Isso Uma tudo a é gente já do homem e experimentou lá mulher. nas experiências, Eu né? abri o evangelho nessa parte aí hoje. Eu vi isso daí. Certo? Mas Geralmente eu venho para experimentar o que eu fiz, né, com as outras pessoas, é para É experimentar muito a comum. sensação muito comum. do desprezo, né, do preconceito. Se eu desprezei um pobre, eu volto na pele do pobre para experimentar aquilo que eu fiz, né? E de novo, lembrando que não é castigo, porque senão Não, quem está é assistindo de aprendizado, novo é a né? história, não, mas então eu fiz o mal, então eu venho passar o mal. Não, eu venho só aprender que aquilo estava equivocado. Ou porque tem uma missão também, né? É minha Às vezes escolha. a pessoa já passou por aquilo, mas Não, Mas mas é aí não, minha aí não tem escolha. missão, né? Aí é minha escolha, eu escolho isso. Missão é só depois que já Me aprendeu. dói tanto o que eu fiz, me dói tanto o que eu fiz que eu quero viver aquela É porque situação. uma preciso vez- Um de cada vez, senão quem está lá não escuta. Verdade. lá é que eu vi uma vez um menino usando isso, né, pra justificar quem passa fome na África, nananana, que tipo tá porque merece passar fome. Então, não é merecimento nem castigo. Então Isso a tem que tomar gente cuidado precisa com isolar. isso. É. Tem que tomar Exato. cuidado Isso a gente com precisa tirar do porque não é isso que a vocabulário. gente tá falando, né? Não. A gente tá falando de prova e expiação do que a pessoa precisa passar. Isso não quer dizer que ela Gente, merece, lembra né? sempre que é aprendizado. Se eu fui para a erreticidade, eu entendi e volto para que aquilo seja aprendido, para que eu exerça a possibilidade de eu corrigir, de eu entender aquilo, então aquilo não pode ser castigo. Se é Exatamente. castigo, eu não vou aprender. Você já viu a criança aprender com castigo? Não, eu faço birra, não vou aprender. Não é esse o objetivo da encarnação. O objetivo é eu vir para aprender o que eu ainda não entendi. E que, teoricamente, na erraticidade, eu me propus a pôr em prática aquilo que eu já disse que estava... Ah, beleza, eu já consigo fazer aquilo ali. Por que ontem, de novo, né? A Alice ontem comentou uma coisa que constantemente a gente tem discutido e a gente usa isso como jargão e não usa no dia a dia. Ah, não, eu não carrego fardo maior do que eu aguento. Deus não me dá esse... Exatamente isso. Então, se eu vim com a dificuldade que teve, embora para a gente, no mundo material, seja muito difícil eu entender que a fome, que a doença, aquilo seja para o meu bem ou para o meu aprendizado, ou que aquilo vai me ajudar, nós não temos essa condição ainda moral de entender isso com a tranquilidade que deveria ser. E muito menos, e aí vem várias concepções e tal, de que foram empurradas a vida inteira na nossa goela abaixo, de que isso é castigo de Deus. Para a gente é completamente o contrário, isso é uma oportunidade que nós estamos tendo, e não castigo. Se eu entender como castigo, nunca vai ser aprendizado. Sim. Então, ao passar fome na África, uma justificativa tem.
mas então quer dizer que eu não tenho que ter compaixão de quem está nem passando ajudar, óbvio. então, ele tem essa- que passar por aquilo mesmo. Sim. Pô, ele tem que passar, mas se eu tiver condição de ajudar, é minha obrigação ajudar. Então, Sim. o jargão fora da caridade não há salvação não existiria, porque, ué, Sim. se eles têm que passar, então eu não vou fazer Não, caridade, não vou ajudar e não o precisamos próximo. pensar em jargão, gente. E Vamos pensar no... e esse Jesus não tinha curado ninguém. Ninguém, né? não tinha que Deixava mexer. lá, todo mundo do jeito Já que ele tem estava, que passar. porque Não, era porque assim, eu não quero ajudar Né? e eu arrumo uma excelente desculpa Sim. pra dizer consequência. Não, Né? a gente não pode misturar as coisas. Se nós estamos aqui para aprender a amar, e eu estou vendo alguém sofrendo lá, a minha obrigação que... Sim. é estender a mão e ajudar da melhor forma possível. Ponto. Acabou. Nós não temos que se preocupar com outras... não, mas ele tem que passar por aquilo. Bom, provavelmente ele tem que passar por aquilo. Mas se eu puder amenizar aquilo, é minha responsabilidade, é Ele minha vai aprender obrigação também, né, com a caridade. fazer com que aquilo seja amenizado. E eu também, né? Se eu tenho a condição de ajudar, pode ser Claro. minha aprendizagem e lá Sim, ajudar. a sua prova é né? essa. E é uma prova simplesmente de que nós estamos evoluindo, né, Fran? Quer dizer, a todo momento que eu faço alguma coisa para alguém, em termos da melhora daquele ali, eu estou cumprindo a minha parte e estou amenizando a dor do outro. Quer dizer, eu estou cumprindo o amor de forma clara, em todos os aspectos, né? Quanto à lembrança na encarnação, tranquilo também, né? Isso a gente já comentou lá na outra vez, mas tudo bem? Depois nós vamos voltar, vai voltar nas questões, mas vai parando para a gente poder discutir. Quem está ouvindo também acaba... Pode acontecer de o homem conservar em sua nova existência os traços do caráter moral das existências anteriores, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também não pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teremos dificuldades para reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo nas diversas reencarnações, suas manifestações podem ter de uma para outra certas semelhanças. Estas, portanto, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Isso lembra da semana passada? Na questão 216 nós falamos bastante disso a semana passada no estudo, né? E aí, tudo bem? Mas beleza? Dá para... Precisamos retomar? Não, né? Eu acho que isso a gente conversou bastante, né? Okay. Segundo os indivíduos, há faculdades, aptidões, tendências que manifestam desde o próprio início da vida. Outras se revelam em épocas mais tardias e produzem as mudanças de caráter e de disposições que se notam em certas pessoas. No último caso, geralmente, não são disposições novas, mas aptidões pré-existentes que dormitam até que uma circunstância venha estimular e despertar. Pode-se estar certo de que as disposições viciosas que se manifestam, às vezes subitamente e tardiamente, tinham seu germe pré-existente nas imperfeições do espírito, porque este, caminhando sempre para o progresso, se for essencialmente bom, não pode se tornar mal, ao passo que, se for mal, pode se tornar bom. Legal, né? Então, mas tudo bem o começo lá, porque esse final a gente precisa discutir, que eu acho extremamente importante, porque é um questionamento constante que a gente tem, né? Mas a primeira parte, tudo bem? De caráter, do que eu carrego. Sim, acho que Beleza? Isso é fácil de entender? Gente, vamos lá, é só para a gente discutir, para a gente voltar no que a gente discutiu da semana passada, que é o 216, para a gente encaixar. Sem a reencarnação, nós conseguimos justificar o caráter ou a personalidade de uma criança, de um recém-nascido, ou de uma criança muito nova? Não tem jeito, né? Ou nós vamos ter que viver, e aí fica mais difícil ainda, se a gente tiver que apelar, porque a gente discutiu muito a semana passada nas semelhanças físicas e morais, de ter trazido isso dos pais. mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Eu consigo transferir moral? Lembrando que como nós estamos esquecendo a reencarnação, nós estamos falando que aquilo foi criado no momento da concepção, ficou 9 meses dentro da barriga da mãe e nasceu.
certo? Então, se ele nasceu com característica e eu descarto a reencarnação, ele adquiriu a personalidade do pai ou da mãe nesses 9 meses. Complicado, né? Se assim fosse, não teria diferença entre os filhos. Sim, seriam todos iguais. O máximo que poderia acontecer é um ter parecido com o pai e um parecido com a mãe, né? Era o máximo que a gente teria. Então, Mas isso a gente discutiu. Então, aí você não, e outra, né? Aí qual é a responsabilidade de quem nasceu, né? Porque se eu vou ter o caráter da Fran e o Vinícius, e a Lívia vai ter o caráter do Fabrício, porque foi transferido geneticamente, eles não têm culpa nenhuma do que eles vão ser. Eles não têm escolha. Eles carregam os traços morais de um ou de outro, então eu não consigo modificar em relação a isso, né? Mas o mais importante é essa última parte que a gente falou lá na 126, e ele reforça muito aqui na Revista Espírita, que eu acho que é extremamente interessante e importante. Como eu vou sempre para frente, se eu aprendi a ser bom, eu não passo a ser ruim. Todo mundo concorda? Sim. Não volta, né, pra trás. Se realmente houve aprendizado. Se houve aprendizado, sim. Beleza? Então, essa é outra questão que toda vez a gente vai ser cutucado. Ah, não, mas então quer dizer que o que é ruim nunca foi bom? Pode ter sido bom, mas ele não aprendeu moralmente, aquilo não está inserido no espírito dele. O seu espírito não aprendeu. Aquilo não foi assimilado ao ponto de não fazer mais parte Mesmo que da quando existência. você desencarna, você perde todo o verniz, né? Aí você vai ser... Porque a gente tem muito de verniz aqui, encarnado, né? Muito de bonzinho, que na verdade não somos, né? Certo? E aí o contrário fica mais claro ainda, que aí tudo bem, o contrário é mais fácil da gente entender, né? Se eu for mal, eu consigo ser bom. Mas eu acho que é fantástico, e isso é importante da gente entender. Se eu aprendi, se eu passei, moralmente aquilo está assimilado pelo meu espírito, eu não cometo mais aquele equívoco. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta lá no seminário do Tato. A gente fala que o cachorro ama muito, né? O animal. O cachorro ama muito, né? Porque ele tá sempre ali pra pessoa, nananana, Isso não é né? amor. Então, Não, aí acaba. eu tava pensando agora, né? Porque na realidade ele acaba sendo... Porque... Qual é a linha de raciocínio? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fala que a gente acorda do animal, e no nosso dia a dia a gente fala que o animal ama muito, não sei o que é um amor incondicional, que ele tem pelo dono, nanana, como pode a gente depois, quando reencarna, Não ter mais na esse raça amor. humana, não ter mais esse amor? Não, então, mas aí a Né? Alice já se coçou na cadeira porque ela ia responder. Sim. O que o cachorro tem, e todas as frases do Facebook, e aí os protetores de animais vão me matar a hora que entrar e tal, não tem amor. É instinto. Preservação. Não, é instinto Então, puro. assim, Eu me trato, alguém me trata bem e eu retribuo com aquilo, instintivo. Então o fato de eu encarnar e não ter mais esse sentimento, o cachorro não tem amor. O cachorro tem instinto. Quando que eu vou ter? Ah, não, eu despertei lá no animal e tal. O que ele quer dizer é o quê? Quando que eu me torno hominal? Quando que eu me torno espírito? Quando eu crio consciência. O cachorro não tem, o animal não tem consciência ainda. Certo? Ele tem instinto. Aparentemente, Justamente por causa dessa coisa boa e má, né? aparentemente, se a gente for pegar, eles são muito mais inteligentes, muito mais amor do que muito ser humano. Mas as demonstrações de carinho, de afeto, ao sim. dono. É a fidelidade ao Sim. dono. Por quê? Porque o instinto de preservação dele, Sim. né, reconhece que ali ele tem segurança. Na verdade, Então, o cachorro... ele consegue sentir o isso. cachorro é a ele tem evolução do segurança. lobo que parou de matar o ser humano quando ele percebeu que o ser humano alimentava ele. E porque quando havia uma briga, né, nas aldeias. Mas qualquer coisa, né? A mesma coisa Aí como a ele gente passou tem. a ser serviçal do homem. Como a gente tem alguns exemplos, tem gente que tem tigre dentro de casa. Sim. Nossa, eu domestiquei. Então, a palavra domesticou, ele não aprendeu. Ele foi Não é domesticado. amor, né? Não, ele foi domesticado. É treinamento. Ele foi doutrinado a fazer aquilo ali. A hora que der fome, que você parar de servir comida para ele e ele passar um mês sem comer e se aparecer na frente dele, você pode doutrinar o que for. Sua perninha já Eu vou comer. Por quê? Porque o instinto me diz que aquilo ali está se mexendo e mata a minha fome. Pronto. Aí o amor que ele tinha já era. Sim. Né?
Então não é amor. Então é sempre instinto, por mais evoluído que seja o cara. Nossa, a Nina parece que fala. O dia que ela falar, nós vamos sair correndo, porque aí alguém reencarnou ali. Errou, né? Errou o corpo físico. Errou, caiu em outro lugar, caiu sem querer aqui. A cegonha errou. Mas eu quis falar só se por causa tudo é desse final. progressão, né? Se tudo é progressão, né? A cadeia, né? Desde o mineral para o animal e para o hormonal, é que o homem ele tem mais do que o bicho. Só que o homem ele tem uma razão, o que o bicho não tem. Né? Então ele apanha e volta e fica atrás do dono ainda assim, né? Porque ainda é o instinto dele, ainda que eu ainda posso encontrar alguma coisa, um alimento. Para o homem ele é racional também. Então aí ele começa a elaborar, mas esse dono não está muito bom, eu posso procurar outro dono que seja melhor. Entendi. Né? E a ideia é que esse amor, né, que começou ali, pode até chamar de amor, ele deve florir e aumentar à medida que nós homens nos aperfeiçoamos. Então aí é chegar aquele amor que Jesus nos ensinou. Deixa eu só dar uma paradinha, de novo, né? Gente, algumas pessoas devem ser a primeira vez. Wellington e Jaqueline, não é que nós não estamos respondendo, porque nós não estamos vendo. É que nós já criamos dentro do estudo e dentro das palestras, de não parar o estudo para estar respondendo. Todas as perguntas depois, a gente tenta responder uma a uma pelo Face, pelos comentários que vocês fizeram. É que não dá para a gente ir respondendo, porque nós somos só nós que estamos estudando e só fazendo a transmissão ao vivo. Mas depois, a gente conseguindo, eu respondo o que for possível, a gente tenta responder. Continua. A cada nova existência, o espírito tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Quando o espírito entra na sua vida de origem, o mundo espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Acho que seria no mundo espírita, né? Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a reencarnação necessária para reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. Contudo, o espírito encarnado, se não tem, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que foi e do que fez de bem ou de mal em suas existências anteriores, tem, entretanto, a sua intuição. Suas tendências instintivas são uma reminiscência do seu passado, as quais a sua consciência, que representa o desejo por ele concebido de não mais cometer as mesmas faltas. A consciência que é onde está escrita a lei de Deus, o adverte que deve resistir de não cometer as mesmas faltas do passado. Isso se dá segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conforme a sua capacidade de conservar a lembrança intuitiva. Certo? E aí lembra que isso ele já está dando uma adiantada, que nós estamos vendo pelas questões, nós vamos falar lá na 392, da 620 em diante, tá? Mas aí ele já deu uma apanhada geral do assunto que nós estamos falando de ideia inata, né? Na verdade, eu carrego o que ele está tentando explicar, o que ele vai falar depois nas outras questões, na 219, 20 e 21, que são por que eu tenho algumas lembranças, algumas reminiscências, algumas coisas que eu já entendi que não é. Principalmente em relação à falta, né? Quando eu venho, nós acabamos de falar, quando eu tenho a nova oportunidade, e a gente, como está em prova e expiação, provavelmente eu venho, e nós acabamos de falar, para me entender ou fazer o exercício daquilo que eu já teoricamente entendi que não é para fazer, ou qual é o correto que eu deveria fazer a partir daí. E aí essa questão também, né? Sempre a gente é questionado e cutucado em relação a quem não é da doutrina espírita em relação a isso. Mas se você sabe o que você fez de errado e você vai ter uma nova oportunidade, então você já vem sabendo
do que é para fazer e o que não é para fazer. E aí a gente sempre fala do véu do esquecimento, e aí aqui ele está deixando claro o que? Eu tenho flashes, eu tenho reminiscências, eu tenho... o meu espírito sabe exatamente quais são os meus erros e qual é o meu acerto. Como eu volto com esse véu do esquecimento, isso me é útil em alguns momentos. É isso que ele está tentando dar uma clareada antes dele entrar nas outras questões, né? A origem. Só o último ponto para frente, né? Que é outra questão que toda hora pergunta e a gente também às vezes responde como jargão ou sempre, né? Que é onde, por que eu tenho, né? Da onde que vem essa sensação do certo ou errado? Da onde que ela vem? Da onde que nós temos essa sensação do que é certo ou errado? Por que nós sabemos no nosso íntimo o que é certo ou errado? É a nossa consciência. Que é a herança de Deus, né? Exatamente, que é a certeza da existência. E aí tem alguns pontos que depois ele vai falar mais para frente em relação, que aí é o orgulho nosso que não deixa, quando a gente esquece e tal, e ele faz uma crítica velada ou muito aberta em relação ao ateu, de que na verdade, quando nós sabemos da existência. Por quê? Porque nós viemos dele, né? Então nós temos certeza absoluta da existência. Nós podemos negar. E é um direito que nós temos também, e até isso, a bondade é tão grande que até isso ele deu, né? Você pode negar o quanto você quiser. Eu vou deixar de existir porque se nega. Exatamente. Domingão do Faustão vai rodar domingo, gostando da Globo ou não. A origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos, que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc., é lembrança do passado, ou seja, do progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Tudo bem aí? Depois nós vamos entrar mais a fundo, e aí isso também é outra coisa que a gente começou a falar e que não dá para esquecer, né? Que são essas faculdades que a gente traz, a gente até comentou, acho que a semana passada, né? Dando as semelhanças físicas e morais. Acho que a gente usou o exemplo de quem tem a facilidade com música, né? A gente acabou usando. Sim. Esse é um grande exemplo. É um exemplo mais fácil que a gente tem assim, né? Porque é o mais, aliás, é o mais fácil da gente perceber, né? É notável, né? Como uma criança de 5 anos ou de 2 anos e meio, que eu já assisti 2 vídeos diferentes, consegue executar uma música de Chopin, de Mozart, sem nunca ter estudado música. E os pais nunca teriam ouvido música clássica na vida. Os pais não são músicos, né? Que é aquela história de que e quem já tentou estudar um piano, imagina estudar piano. Sabe como é difícil. Sabe como é difícil. O da música eu acho o mais fácil pra gente enxergar. Os movimentos da mão direita, mas que eles são completamente diferentes. E tem casos de pessoas com Alzheimer que conseguem tocar sem esquecer. Sim. Eu acho que o da música é o mais fácil pra gente exemplificar, né? Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes, desde que se tenha desonrado essa faculdade, fazendo mau uso dela. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Essa segunda parte é mais fácil da gente entender, né? Mas e a primeira? Que eu acho mais complicado. Com a mudança dos corpos, pode perder esses 7 faculdades intelectuais. Até aí, beleza. Isso a gente já conversou lá nas semelhanças físicas e morais. Então, tudo bem. É o perder entre aspas, né? Certo? Então, isso é importante. Então, isso é importante, por isso que a gente ia chegar nisso. Se eu lembro que lá em cima nós acabamos de falar que se eu adquirir, se eu aprendi, eu não perco mais, mas então agora aqui ele está falando que perde-se. Então, mas você está falando de intelectuais, não está falando de moral, né? Então, mas o intelectual também, né? A parte intelectual é minha, eu adquiri. A parte da música é intelectual. Certo? Não, eu adquiri, é meu. Então, o que ele fala lá atrás, agora, teoricamente, ele está falando o contrário. Por exemplo, o gozo pelas artes. Só que ele usa depois, ele completa, que é o mais difícil, desde que tenha desonrado essa faculdade, fazendo mau uso dela. O que eu posso interpretar por isso? Vamos imaginar um político? É o meu exemplo, eu acho que é o mais
fácil da gente entender? Eu tenho uma capacidade de persuasão grande, um poder de modificação maior ainda, eu sou formador de opinião, eu posso colaborar e venho com essa função. E chego aqui e eu viro um desses políticos, 2% da nossa população mais ou menos brasileira. Vamos lá atrás, É um exemplo fantástico. Napoleão, todos esses, que aliás, essa é uma discussão fantástica. Napoleão, por exemplo, para quem veio com uma missão absurda e estava indo por 10, ele desistiu do caminho. Ele mudou de ideia e se perdeu em relação àquilo. Mas veio com missão e estava indo por 10. Né? Eu estava chegando no 10, eu ia cumprir perfeito e ia fazer uma mudança absurda. Aliás, a doutrina espírita está aí em função de fraternidade. E está aí a frase dele para a gente fazer até hoje. Então, esse é o melhor ponto. Então, eu tenho essa capacidade e venho para cumprir e desando. A próxima encarnação eu vou vir com esse poder de persuasão, eu vou vir com essa característica que já é minha, que eu adquiri durante a minha existência? Aí pode ser que sim, pode ser que não. Mas muito provavelmente não. Eles passaram por alguma encarnação em que não pôde manifestar. Sim, por quê? Porque eu usei exatamente o que ele está falando. Por quê? Porque eu desonrei um dom que eu adquiri, uma qualidade que eu adquiri e que é divina, eu simplesmente joguei fora. Então, quer dizer, se eu joguei agora e eu vou te dar de novo isso, será que eu não vou fazer uma bobagem maior ainda depois que eu já entendi aquilo como funciona? Lembra que se eu trago todas as experiências... Isso também é um aprendizado para o espírito, né? Porque ele deve sentir no seu íntimo que ele tem uma capacidade e não consegue desenvolver. Se manifestar. É uma coisa que você imaginar, por exemplo. Né? É só você imaginar, por exemplo, um desses citados, com a capacidade que tem, moral, intelectual, de fazer e de ser comandante. Você imagina um cidadão desse ser comandado. Eu ser submisso quando eu tenho a minha noção clara de que eu era... E a gente vê isso diariamente com algumas pessoas ao nosso redor. Pessoas que não conseguem ser conduzidas. Tem uma dificuldade absurda em serem comandadas. Não encaixa. E não é ruindade, não é maldade, é meu. A minha característica, a minha essência é outra. Então, aí a batataça. Aí a hora que aquilo que a gente discute sempre. Olha no espelho, aí é o caminho que precisa ser arrumado. Exatamente. Todas as grandes dificuldades que nós temos, principalmente de adaptação moral, sempre são os pontos, sempre são os calcanhares de Aquiles nossos. Então é simples, é aquela história que a gente fala sempre. Nós vamos quebrar todos os terapeutas de vida passada a hora que todo mundo olhar para o espelho e olhar e falar assim, nossa, como é difícil eu obedecer. Pum. É aí que você precisa resolver o problema. Nossa, como é difícil eu aceitar uma opinião. Pum. É aí que você precisa, que você está para aprender. Nossa, como é difícil, eu não sei guardar dinheiro. É aí que está o problema que você veio para fazer. Ou eu tenho uma dificuldade absurda para conviver com um parente, com a minha avó, com a minha tia. É simples assim. Então é nesse aspecto que a gente vai ter que sempre se pegar. E aí o importante disso, a gente deu a volta em relação a isso, é esse perder então, e ele é momentâneo, quer dizer, como eu adquiri, ele já é meu, ninguém tira mais, mas ele vai ficar adormecido. Como? De novo, castigo? Não. Eu vou deixar de te dar uma chance de fazer uma bobagem maior ainda. Certo? Por quê? Porque você já fez uma. E eu tenho certeza absoluta que se você voltar com essa habilidade, já sabendo de tudo que você fez na outra, o estrago vai ser maior. Então, deixa aqui. Vamos fazer uma existência um pouco mais normalzinha, para você entender direitinho como funciona e tal. E depois nós vamos usar tudo isso que você já aprendeu mais para frente para o bem. Em vez de eu deixar você se prejudicar, vamos deixar ela quietinha e depois a gente usa ela lá na frente para o seu bem e de quem está em volta. Aprender moralmente. Aí a gente utiliza. Então você já tem isso seu. Aí nós vamos usar isso para você, em seu benefício e em benefício de todo mundo que está em volta. Então, de novo, não é castigo. De novo é benevolência. De novo é bondade. Eu diminuo o risco de você fazer mais besteira.
retrospectiva que um homem pode ter, mesmo no seu estado selvagem, como o sentimento instintivo da existência de Deus, é uma lembrança que ele conserva como espírito antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Certo? Acabamos de falar lá, né? E ele usa muito isso lá na frente, depois, em relação à negação da existência do Criador. Podem ter até a lembrança de certas doenças, crenças, relativas à doutrina espírita encontradas em todos os povos. Isso pode se dar porque esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte, e é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Opa, agora nós vamos criar problema na internet, né? O que ele está dizendo com isso? Ó? Se a doutrina estava sendo criada por ele, pelos espíritos e codificada por ele, deixa eu arrumar, porque também, senão não vamos escutar também. O que ele quer dizer com isso daqui? Ó? Podem ter até a lembrança de certas crenças relativas à doutrina espírita encontradas em todos os povos. Isso pode se dar porque essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, e é por isso que a encontramos por toda parte, e esta é uma prova da sua veracidade. E aí? Se a doutrina foi criada em 1860 e pouco, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Que nós tínhamos doutrinas antigas, creio eu, que também acreditavam em reencarnação, né? Temos os povos, né? Pensar na Índia, que acredita em reencarnação, né? De um jeito um pouquinho diferente da doutrina espírita, mas é reencarnação, né? Vamos pensar nos orientais, de uma forma geral, que a maioria, né, acredita na reencarnação. Só para ajudar, só para a gente completar mais, você continua. É só a gente sempre lembrar, mas é muito importante. Se a gente for falar, outro dia uma pessoa me perguntou isso, a Luana, que vai trabalhar com a gente na evangelização. Se a gente for falar para alguém o que é doutrina espírita, o que a gente fala? O que é doutrina? O que a gente se baseia? O que nós acreditamos? Quais são as bases que a gente tem da doutrina que a gente pode falar para os outros? Não, a doutrina espírita acredita nisso, faz isso. Então, aí, se a gente lembrar disso, e aí a Alice começou, com isso ela já ia falar o segundo, e eu só quis comentar isso porque aí todo mundo vai lembrar. Quer dizer, que a Alice já falou lá da reencarnação. Então, a reencarnação, vários povos, muito mais antigos do que a doutrina e do que outras religiões que se dizem as donas do universo, existem e acreditam. Então, beleza, reencarnação, então matou. Então, uma coisa que ele está falando aqui é isso. Então, a doutrina espírita, uma das nossas bases é a reencarnação. Qual que é a outra base comum? Deus, existência de Deus. De um Deus, né? Certo? Como várias já tinham, e aí mais antigas ainda menos, mas já tinham alguns que acá na crença da divindade. A outra que é comum para a gente, comunicação com o espírito. Mais antigo ainda do que, ou se encaixa em quase mais antiga do que a reencarnação. Antes de Moisés? Não, muito antes de Moisés. É porque aqui ele fala desde do mundo, né, da formação do mundo. Então, se nós formos pensar, os povos acreditavam nisso, né? Os índios tinham esse culto a um Deus, né, e acreditavam que eles iam encarnar através dos bichos, mas que eles iriam reencarnar de novo, né? Aí falar dos essênios, né, de outras crenças que antes de Jesus também tinham o mesmo conceito de reencarnação e que Jesus não contrariou nenhuma delas. É importante que Jesus em nenhum momento contrariou, nem os profetas que estavam na Bíblia e nem as crenças que existiam à sua época, quando ele nasceu. E ele, inclusive, fez questão de frisar que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio complementá-la, né? E ele resumiu todos os profetas e toda a lei em uma só, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Palavras dele, isso resume todos os profetas e todas as leis. Então Jesus não quis contrariar nada,
né? Até porque ele sabia que existia reencarnação. Ou ele curou um cego de nascença e disse, né? Tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele pecou aonde se ele nasceu cego? Sim. E ele curou. Né? Então, Sim. este cego, de nascença, com certeza, o pecado dele não estava nessa vida, estava em outra. Porque ele também não estava Exato, pagando o ninguém pecado faz de pai e de esse- mãe. Não, e várias outras Quem lê? É, o passagens. Pex né? mais O cego de nascença é muito, né? Não, Aí não mas- peques mais, ué. É. Aonde? Maria Ele Madalena, mereceu. né? Ele falou com a Maria É, mas Madalena também, aí eles vão Pex. usar a história e a justificativa, e eu Quero passo vários. Ainda por teve sim. seus pecados É. naquela existência. Que era o problema né? do- Mas o caso Não, mas do é que ele cego de sempre usou, nascença, né? Esse O era leproso. Não, mas é que a Maria Madalena, ela é uma Ela era moral, pecadora. assim. É. Ela Moralmente, estava, ela teoricamente, considera- fazendo o pecado naquela mas existência. falou físico. O físico Não, não, tem o que como. eu quis dizer é que ele falou pro cego e falou pra Maria Madalena. Ele falou pra duas A pessoas. frase era a mesma. Sim. Ele queria dizer que as doenças eram consequências dos erros e dos pecados Sim. desta ou de outras vidas. Aham. Né? Jesus foi bem enfático nisso, só que as pessoas não prestam atenção. Quando foi feito aí um concílio, né, vamos unificar as religiões, colocar tudo numa religião, tudo numa cesta só, né? Aí colocou as crenças várias num lugar só e se chamou, passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí a gente teve uma cesta, né, de crenças várias misturadas ali. Mas a santos, Bíblia é a mesma, né? A etc. Igreja Mas a Cas- Bíblia Sim. é igual. Católica, no evangélica é a mesma. É a mesma Bíblia. Sim, mas algumas crenças, elas estão inseridas ali. Cada um lê como interpreta. Aí é a interpretação. É. Primeiro O que a não gente tem tem interpretação, né? Problema de tradução É. e depois problema de... Né? E o linguajar, né? Hoje eu uso uma palavra e ela pode ter vários significados. Isso não é novo. No passado também isso existia, né? Não existia uma riqueza de vocabulário em que Jesus pudesse usar uma palavra. Então ele usava uma palavra que tinha um significado à época e que hoje o significado é outro. E aí a tradução trouxe para o significado atual e não para o que significava à época. E o bom da doutrina ser baseada também na ciência e na filosofia é que a gente não corre, pelo menos não deveria correr o risco de alguém falar assim, mas então vocês fazem a mesma coisa que a Bíblia faz, porque se foi escrita por um homem, há uma manipulação, há tradução, há um procedimento, né, que poderia Você ser usado como escolheu corrigiu justificativa. rapidinho, que não Sim. é a doutrina de Kardec, é dos espíritos. Sim. Exato. Porque Né? poderia Porque não se está usar concentrado em um homem, né? que Justamente para não questionar aquele homem ou aquela vida daquele Sim. homem que pudesse E o contexto manchar também, sim. a doutrina. Né? Mas que poderia ser usado como. Não, ótimo. Não temos pressa, gente. Vamos discutindo pra gente não ficar com Porque com coisa pra trás. Do mesmo jeito que eu falo que foi manipulada a Bíblia, uma pessoa que não tem conhecimento também pode falar que foi manipulado. Não, porque na verdade foi feito pelos não foi. espíritos e passado de uma maneira clara e explícita. Sim. Não tem interpretação. Essa que é a grande diferença. Quando eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tenho interpretação. Aliás, esse é o grande problema que nós precisamos acabar dentro da doutrina espírita, inclusive. Eu interpretei desse... Não, você não interpretar de nada. Está escrito do jeito que é para fazer. Dessa vez ele veio e deu receita de bolo. Os caras vieram e falaram assim, faz assim. Ele não está mais em parábola, ele não tá... Sim. É desse jeito. A pergunta é o que é Deus? É isso, isso e isso. Não é como eu interpretei e o que eles quiseram falar. Então é completamente diferente da Bíblia, por exemplo. A Bíblia, qual que é o grande problema que nós estamos discutindo aqui? A católica interpreta e passa de uma maneira, a evangélica passa de outra maneira, o protestante passa de uma outra maneira, adequando às realidades que aquela crença, aquela religião me induz a fazer. No caso da doutrina, e aí quem fizer esse tipo de crítica não conhece a doutrina nem como foi codificada. Por quê? Porque na verdade eu não tenho um livro sagrado que me dá margem à interpretação. As respostas são claras e objetivas. E assim, e é isso que a gente sempre fala. Qual que é o objetivo que a gente estava discutindo outro dia? Qual o caminho? O Evangelho? Não, o Evangelho é para usar no dia a dia. Para eu estudar e entender a doutrina dos Espíritos, está lá a listinha, que é Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Revista Espírita, depois nós vamos para os outros. Essa é a sequência. Por quê? Porque eu tenho a base, aí o que você comentou agora da parte científica e filosófica, é exatamente nisso. Aí eu não tenho
interpretação. Eu não... mas a Alice entendeu do jeito, a Ana entendeu do outro, eu entendi de outro, e cada um entende da forma que achar melhor. A doutrina não me diz isso. Sim. A doutrina não me diz isso. A doutrina me diz que as respostas estão no livro dos Espíritos. Então eu não tenho aí essa questão do livro sagrado e de que me dá uma margem de discussão dentro da doutrina, nós não temos. E aí a Alice foi feliz no comentário por isso. Se tivesse, e isso tem uma corrente muito grande, falando que foi Kardec, ou o que se briga constantemente, kardecismo, não, é espiritismo. Por quê? Porque se fosse kardecismo era só só os comentários dele. Sim. Não, só os comentários, né? Nós temos que pegar os rodapés dos comentários e fazer a codificação só em cima dos comentários, né? Mas se usa muito esse kardecismo. Então, se usa mas isso foi uma forma de tirar, de tirar as outras, desvincular de outras, porque espiritualistas e que as pessoas entendem que é espírita. Não, e que inclusive muitas usam, né? Se você for ainda em algumas casas de Umbanda, ainda está lá, casa espírita, centro espírita e tal. Então por isso que se bateu muito na história do kardecismo. Mas se fosse a doutrina de Kardec, aí nós teríamos esse problema que a Aline falou. Sim. Aí eu posso questionar. Por quê? Porque foi Alexandre que escreveu. Isso da cabeça dele. Aliás, o cuidado que ele teve, é isso que eu falo. Sim. Ele, em momento algum, falou kardecismo. Exatamente. Aliás, ele cansou de falar o Jesus contrário. não falou religião. Exatamente. Mas o tempo todo, qual foi a preocupação dele? A doutrina dos Espíritos. Tanto porque ele nem acreditava, né? Então, quer dizer, a partir do momento que não é meu, que aquilo vem vindo de cima para baixo, eu não tenho um nome, e aí realmente eu não tenho como questionar. Posso questionar não querendo acreditar. Aí é um outro problema. Negando, né? Na realidade, geralmente quem fala porque quer negar, né? Então, mas aí é uma questão de ir atrás, de entender, estudar. É a mesma coisa da gente. Nós não podemos criticar outras religiões se a gente não conhecer. Sim. Não adianta eu simplesmente sair por aí falando mal de outra religião se eu não sei como é que funciona lá dentro. Então, mas é engraçado, isso há muitos anos atrás eu fui numa casa espírita, estava escrito Centro Espírita, e eu fui numa cidade diferente, eu estava lá, e eu fui. E aí eu vi a pessoa com a Bíblia na mão, sem problema. Mas eu falei assim, vocês não leem o... Não, Kardec não. Então eu estou no lugar errado. Aí, com o tempo, com o passar do culto, né, sei lá, da hora, eu vi que realmente eu estava no lugar errado, não era bem... Então, e com a Bíblia na mão. Sim, mas é uma outra... Então, por isso que existe esse movimento de muita gente... Por isso que eu falei da Bíblia. E não estou falando mal de religião nenhuma, é só isso. Só não, diferença. Mas mesmo pra gente, eu acho fantástico, vocês não tiveram oportunidade... Você veio, né, da do Emerson? Sim. Na segunda, né? O Emerson consegue, eu acho fantástico, ele consegue desmistificar e está conseguindo, fazendo um trabalho muito legal de espírita que continua com essa ideia obtusa de que a Bíblia deve ser deixada de lado, de que ela não tem nenhum tipo de utilidade. Mas você sabe que dentro do movimento espírita, sim, nós temos de baldes em relação a isso. E o Emerson está fazendo um trabalho muito bacana, inclusive com o Antigo Testamento, e vinculando a doutrina espírita. Se nós batemos no peito e falamos que a doutrina pré-existe a tudo isso, então nós temos que estudar. Primeiro nós temos que estudar para depois discutir. É a mesma coisa disso. Quer dizer, não adianta eu sair falando por aí um monte de bobagem sem antes eu entender perfeitamente daquilo que eu estou questionando e discutindo. Mas eu acho que as pessoas só têm que entender uma coisa. Quando se fala em espírita, tem que se falar em Kardec. Sim, porque foi codificado. Ele fez a doutrina espírita. Não tem que jogar a Bíblia fora, não é isso. Mas tem que se falar de Kardec. No lugar que você chega e você é ainda só aquele livro e não leva em consideração que foi escrito codificado, é meio estranho. Aí é outra crença. Não, mas aí vamos aproveitar. Hoje nós estamos com um pouquinho mais de tempo. Dá pra gente até alongar isso daí, pra gente perder. Porque aí tem algumas pessoas que vão entender. É a mesma coisa. E a gente não precisa pensar na Bíblia. É só a gente pensar em algum centro espírita que não estuda Kardec e estuda André Luiz. Espera um pouquinho. Eu não estudo Kardec e estudo só André Luiz? Espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Eles são complementos, né? A base está aqui. O resto, e aquilo que a gente sempre discute, o que serve do André Luiz para a doutrina e se encaixa na codificação, perfeito. O que não se encaixa, vamos deixar de lado um pouquinho
E vamos primeiro se focar no que realmente está batendo e está complementando o que a doutrina me diz. Eu não posso pegar um livro que apareceu hoje, de quem quer que seja, que vai contrário ao que a codificação diz, e passar isso para estudar aqui dentro do centro. Nós vamos pegar um livro do Luiz Sérgio e nós vamos estudar. Nossa, fantástico, Luiz Sérgio. Tem coisa super interessante. Mas tem muita coisa que não condiz com o que a doutrina diz. E eu vou optar entre estudar Luiz Sérgio e Kardec, eu vou optar o Luiz Sérgio porque é mais legal. Então esse cuidado nós temos que ter. Aquilo que nós falamos sempre. A base é a codificação. Os outros são complementos. Eu não posso, mas então, a mesma coisa que eu estou falando da Bíblia, vai gente entender errado. Estou fazendo um elogio ao trabalho do Emerson, mas nós não estudamos a Bíblia. Embora eu ache que todo espírita deveria estudar e conhecer, certo? Mas não faz parte da codificação. Então, antes de eu fazer isso, tem muitas outras coisas daquilo que eu falei. Vai estudar o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro do Médio e a Revista Espírita, que tem 16 edições. A hora que eu conseguir estudar tudo isso, chão para estudar tudo isso, hein? Não vai dar tempo de estudar nessa encarnação. Aí, enquanto isso, é super legal. Não é gostoso ler um romance espírita? Desde que tenha conteúdo doutrinário e que se adeque ao que a doutrina diz. Agora, eu vou ler algumas coisas que não tem nenhum vínculo com doutrina espírita e está no romance, então lê com romance. Tá lendo só mas aí qual é o risco também, dessa pessoa achar que isso é verdade absoluta? Então, não, mas é por isso que eu estou falando, mas isso não é ler. Aí você lê como você lê telenovela. Né? Mesma coisa que você assistir a novela das 8 na Globo e assiste como está vendo aquilo ali. Não como estudo. É porque, na verdade, nós estamos mais acostumados a ler e não a estudar. Exatamente. Então, posso, sim, perfeitamente pegar um livro de André Luiz e estudá-lo, né? E procurando os zeros de ligação, nas orientações de Kardec, nos livros dos Espíritos, o que eu posso, o que deu vazão àquilo lá, né? Aquilo que está escrito lá. Também preciso lembrar que Kardec disse que ainda teríamos mais coisas a aprender. Então, assim, na verdade, a gente precisa ir tomando cuidado, né, com os nossos estudos, para que a gente não seja tão antigo a ponto de dizer que é só isso, e que a gente também não seja tão aberto a correr o risco e encontrar algumas coisas que não são condizentes e aceitá-las como verdade, que é aquilo que você falou, né? Então é esse cuidado, na verdade, que eu acho que todos nós temos que ter quando vamos fazer os nossos estudos. Né? Senão alguém vai entender que não leia isso porque não serve, né? E não é esse o caminho. Nem o caso do Luiz Sérgio. Eu usei o Luiz Sérgio por uma... É só para ficar bem claro, né, para quem está nos assistindo, de que existe é para cuidado e não para não fazer. É que existe hoje um problema, que tudo que você fala, o povo critica como se você estivesse falando naquilo no extremismo, né? A gente está fazendo comparações. Não dizendo que um é para fazer e o outro não, é para se comparar, é para você ter o bom senso. É que hoje tudo que você fala vira na internet um problema. Olha, falou lá que não era. Olha, não é isso que a gente está querendo dizer. Então, Você não anula, né? Porque parece que a gente sempre está anulando as coisas, né? Mas não é. Existe um grupo muito legal dentro da Unesp, lá de Marília, que são como se fosse uma mocidade, e que eles estudam o Livro dos Espíritos, e aí tem psicólogas, historiadoras, enfim. E cada um junta com aquilo que estudou, aquele momento que estava vivendo, né? Para debater mesmo, e saem várias tretas. E é muito legal por conta disso, né? Porque questiona, estuda. E há essa manifestação em relação ao momento que estava sendo vivido, né? Então... eu acho que o mais feliz foi o comentário da Alice em relação a isso. Nós não estamos acostumados a estudar. Sim. Nós estamos acostumados a ler. Sim. E aí eu leio, e aí o pior é isso. Eu leio uma frase, e aquela frase se vira um jargão, aquilo vira lei absoluta, inclusive nos lugares que deveriam ser de estudo. Sim. Né? E isso eu transfiro, e aquele problema, e eu sempre comento, por isso que eu fiz o elogio, e não estou fazendo, e a Ana sabe que eu não sou de ficar fazendo muita graça. Porque eu acho que a preocupação, e você foi muito feliz ontem na palestra, eu acho que tem que ser essa. Eu falo isso para a Aline, quando ela começou a fazer palestra. Não é minha opinião. É o que a doutrina diz. Né? A minha opinião nós damos depois, por isso que a gente senta depois
da palestra para bater papo. Sim. Agora, qual é a preocupação? Por quê? Porque a gente está acostumado a ver em palestras, em lugares com tradição e com uma credibilidade muito grande, algumas posições que nada tem a ver com a doutrina espírita. Sim. E viram verdades. Nós estávamos ontem em 5, mas às vezes eu falo para 350. E dessas 350 tem uma que foi a primeira vez e que se encantou com o que eu falei. E eu falei uma bobagem do tamanho do mundo. Isso vira verdade absoluta para aquela pessoa que ouviu aquilo. Sim. Esse é um cuidado muito grande que todos os palestrantes, divulgadores de doutrina e tal, têm que ter o tempo todo. Por quê? Porque se eu falo uma bobagem, tudo bem, nós estamos em 5 que estamos estudando, se eu falar uma besteira, pode ser que ninguém corrija na hora, mas quem tem um certo conhecimento fala, nossa, o Alexandre falou uma bobagem absurda. E depois pode me falar pessoalmente, eu vou conversar com a Alice, eu vou conversar com a Ana, não é bem assim e tal, tudo bem. Mas quando eu estou no meio, ou na internet, ou numa palestra com 350, 400 pessoas, e falo alguma coisa, para quem está gostando do que eu estou falando, e aí nós temos, por natureza, eu abraçar, quando eu estou numa palestra, uma frase que principalmente arruma o que eu fiz de errado, né? Quando o palestrante fala alguma coisa, fala assim, nossa, eu estou fazendo uma bobagem, o cara fala o contrário do que aquela bobagem, todo mundo me critica, pronto, aquilo virou verdade absoluta e aquilo agarro, que eu não largo nunca mais, porque aquilo virou minha defesa. O cara falou que eu estou certo. E o cara não falou que você está certo, o cara falou uma coisa jogada numa palestra de 1 hora, num contexto, e você pegou aquilo, pensou porque te interessava, e aquilo vira verdade. Quando não acontece isso aos extremos, né? Num centro razoavelmente grande, existiu um comentário de que não, a mulher não tem que se separar. Se ela apanhar do marido, ela tem que ficar com o marido e ponto final. Como assim? Chico Xavier disse. Como assim? Nossa, Chico disse. Espera um pouquinho. Como assim? Chico disse. Me mostra onde está. Quer dizer, por quê? Porque isso é um argumento muito forte. Sim. É um comentário extremamente forte. Por quê? Porque você está falando com um grupo de 50, 100 pessoas que tem uma mulher que apanha do marido. Sim. Ou um marido que bate na esposa. Quer dizer, e o cara falou, numa palestra, que eu posso bater. Um palestrante, que se eu apanhar é para eu ficar com o marido, ou o marido pode bater, que não tem problema, que a mulher tem que ficar lá, porque o Chico Xavier, que é o ícone da doutrina espírita, é a paz, o exemplo de paz e amor que nós temos no Brasil, falou que pode, que deve, quer dizer, que eu tenho que ficar, quer dizer, olha o risco que eu coloco em relação ao comentário que eu fiz. Sim. E isso acontece constantemente. Se a gente for prestar atenção, isso acontece constantemente. Por quê? Porque é diferente de eu estar numa palestra e falar assim, no estudo que nós tivemos na semana passada, a Alice fez um comentário que se encaixa nisso. Tá. Olha a diferença que dá. Olha, eu estava lendo no livro do Chico Xavier, Paulo e Estevam, que mesmo comentário da Alice, que ela falou isso. Qual que dá mais credibilidade? Quem que vai chamar a atenção? O comentário que a Alice fez na semana passada ou do livro do Chico? Então eu uso um personagem para justificar aquilo que eu estou falando. Espera um pouquinho, mas isso precisa ser com base. Eu não posso amanhã, como a gente está cansado de ver na internet, né? Hoje compartilharam o vídeo do Divaldo de novo. Então, mas metade do que se põe na coitada das costas do Papa, não é ele que falou. Metade. Lindas as posições do Papa. Aí você vai ver, não foi ele que falou. Não vai longe. A do história do ateu e do bom ateu foi o Divaldo que fez uma entrevista 3 anos atrás no Chico. E colocaram na boca do Papa. Quer dizer, então esse cuidado a gente tem que ter. Né? E na doutrina mais ainda. E aí por isso que eu estou falando, porque você falou, nossa, de repente a gente fala na internet alguma coisa, é lógico que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. É que a gente vira vidraça, né? Sim, não, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu assim, só para... Não, mas perfeito. Não, mas é esse o objetivo. E aí a gente não ter, por isso que eu falei da opinião, na verdade, se nós fizermos em cima da codificação, o risco da bobagem é um pouco menor. Né? Mas é por isso que a gente faz um estudo, né? A gente não lê só.
Que ele disse uma coisa que era totalmente coerente, você complementou explicando que não, né? Vamos comparar, porque senão parece dois lados extremistas, né? Porque só aqui é complicado. Exatamente. Aí tem gente que tem a mente bem estreita. Então, eu pego aquilo como a risca. Literalmente o que foi dito. É por isso que eu gosto de comentar as coisas que eu escuto por aí, porque provavelmente alguém que está assistindo tem esse sentimento, né? Vamos lá? Resumo. Tendências inatas são uma espécie de lembrança, percepção e conhecimento que o espírito encarnado, homem, adquiriu em existências anteriores, mas cuja realidade é combatida por certos homens, desde muito tempo, que pretendem sejam todas adquiridas durante a vida. Deixa eu só te cortar ali, só pra gente... Eu acho que esse resumo é resumão mesmo. Acho que quem quiser podia depois ler, só para a gente conseguir fazer as questões, que o pessoal que está acompanhando pode fazer com a gente. Tá? As questões, porque esse resumo mesmo é só para a gente depois, quem quiser ler, e está o artigo também na página, então a gente consegue fazer as questões com quem está assistindo. Vamos lá? Essa aqui, vamos. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta. Resta-lhes uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Tudo bem? Tudo bem aí? Eu perdi, mas pode tocar. 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Resposta. Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a reencarnação pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que ele fica ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Tudo bem? Só para a gente, quem de repente chegou agora, para a gente voltar, né? Ideia inata, ideia que vem comigo, teoricamente, eu não aprendo depois da existência, e quimérica, fantasiosa ou inventada, dentro de fantasia, né? 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas o espírito pode progredir. Aí manda ver 216. Que a gente comentou lá atrás também. Agora, na verdade, ele vai responder toda aquela parte do resumo lá, mas só para quem está acompanhando não perder, né? 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Resposta. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Esse, no segundo ponto aí, é fantástico, porque aí ele justifica, e na verdade ele está respondendo uma pergunta, como várias vezes eles fazem, em relação a isso. Quer dizer, se vem, o que ele está perguntando? O cara sabe falar outra língua, com 2 anos de idade ele sabe falar inglês e ele nasceu aqui na França. Ele consegue fazer cálculo matemática, quando os outros estão aprendendo 2 mais 2, ele está fazendo equação. Então ele fala que é lembrança do passado, e aí a pergunta é melhor do que a resposta, né? De onde queres que elas venham? Quer dizer, por que ele está fazendo essa pergunta? Da onde pode ser que apareceu isso? Quer dizer, se ele não tem, se ele não é exatamente isso. Se ele não aprendeu, se ele não aprendeu, como é que está isso daí dentro dele? Né? Então é essa que é a pergunta que é melhor do que a resposta, eu acho. 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra que não se relaciona com ela.
Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Isso nós discutimos bastante lá também, né? Foi. Tá tranquilo, né? 221. E há uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança, acho que, né? Isso. Aí a resposta é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. A pergunta agora é o contrário. Eu acho que a pergunta é extremamente importante. E é uma lembrança retrospectiva que deve ao homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. A Alice comentou lá atrás, lembra da história dos índios? E aí não só dos índios, né? Nós vamos voltar mais do que os índios. Por que eu criava a ideia de que o trovão era um Deus? Da onde que eu tirei isso? Porque era diferente do que eles... Do que eu apalpo, do que eu conheço. Mas assim, mais do que isso, essa explicação nós temos. Mas por que eu chamava de Deus? Eu tinha um sentimento. Porque eu tenho, é isso que ele está falando agora, eu carrego, eu sei da existência. Eu fui criado por ele. Então eu sei da existência. E aí como eu esqueço, e aí eu olho alguma coisa que é muito acima de mim, que eu não consigo, então controlar. Isso é Deus. Né? Essa é a explicação. Essa é a justificativa. É nisso que ele está tentando dizer. Quer dizer, eu tenho a certeza, eu sei da existência. E aí a história da reencarnação mais ainda. Por que eu tenho sentimento da vida futura? Porque eu vim de lá. Ninguém me contou. 221A. É a mesma lembrança que se deve em certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? E a resposta: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte, e é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura ela à superstição. E temos uma nota aqui. Da explicação. Os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina de sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra nesse livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é na Terra uma doutrina moderna. Eu tô dando risada que você falou assim, né? Como é que eu sei que eu vim de lá, né? Agora eu fico imaginando, quando a gente tá no mundo espiritual, ter que reencarnar deve ser pior. Olha, eu não quero, né? Porque aí você tem a consciência do que você fez, de como é o mundo espiritual. De como é o mundo aqui encarnado. Assim, não. E a gente tem tanta vontade de acertar e dá um medo danado de chegar aqui e errar, né? De fazer o Mas que é do mesmo errado. jeito que a gente faz o velório, sei lá, essa despedida, você imagina quem está lá é uma despedida também. Espiritual para poder falar. Mas lembra, outro dia nós comentamos, só para a gente encerrar, para fazer oração, outro dia nós comentamos disso, né? Do filme. Triste. No morrer, que no mundo espiritual, né? Dela, né? A sensação é a mesma, né? Quer dizer, eu tô saindo de lá e vindo para cá, que é muito mais dolorido do que sair daqui para lá, né? Mas assim, a mesma sensação, deve ser entre aspas, porque se lá eu já evoluo, tenho uma situação melhor, lógico, com boa vontade, e aí você você vai, aí você fala, eu não quero. Então, mas aí se mistura. Na verdade, o medo, aí eu acho é mais o medo mesmo, assim, é a dúvida. Pô, será que eu vou conseguir mesmo? Então, eu já entendi, mas será que eu vou conseguir cumprir tudo isso que eu Porque a gente já sabe que eu já sei? Que é do esquecimento bendito, né? Como diz esse livre-arbítrio, agir. Mas não só do esquecimento, né? Mas também das tentações que nós sabemos que vamos passar aqui no plano terrestre. Não temos certeza. E aí, para a alma é a morte, né? Porque ela sai de uma vida plena para uma vida restrita. O que é diferente do espírito que aprendeu, né? Canudo.
O do espírito que aprendeu que vem para a reencarnação por missão, ele vem sem medo. Não sei, né? Que Mais nem a ou mãe da menos, André né? Luiz. mas- Eu tenho medinho, Mais tenho ou menos. medinho, tenho Mas o medinho, que mas, ele sempre aprendeu- tem os outros, né, os protetores espirituais que estão à volta para dar aquela força, né, para dizer, não, você vai conseguir. Não, o medo é o mesmo. vou Eu estar venho com lá medo, do seu hein? Acho que só lado. Cristos mesmo. Eu venho com Só medo é também. Cristos. Só os Cristos. Eu tô aqui em que missão vêm. aguentando vocês e tenho medo de fazer Eu morro de medo, ainda hoje. Então. Essa é a grande Não, verdade. eu nem morro de posso medo pensando ainda muito hoje. nisso. Gente, me dá uma paranoia esse negócio. Tem psicólogo, psiquiatra que Eu tem sou jeito. paranoica. Com algumas coisas eu sou paranoica. Vamos fazer o encerramento só para fazer Vamos os comentários. encerrar, então. depois. As pessoas só pediram Deixa eu só avisar do livro que eu ia falar agora. Gente, de novo, quem está pedindo as vibrações e orações, como as perguntas, depois a Ana passa os nomes para o livro, não dá para ler todos, a quantidade tem aumentado, então não dá para ler um por um dos que tem, mas todos estão no caderno de vibrações, todos vão para o caderno, um a um são passados a mão para lá. Um outro aviso, está tendo a Feira do Livro Espírita em Jaú, amanhã nós vamos estar lá ajudando o pessoal da USE no shopping de Jaú, no piso inferior, do lado e agora, americanas ou pernambucanas? Chegando lá, quem é de Jaú vai saber, mas deve ser americanas. Americanas, né? Acho que é americanas. Então está todo mundo convidado para participar. Semana que vem, uma palestra eu só vi na internet. Quem já assistiu, quem tem acompanhado, tem falado muito bem. É o Paulo César de Marília, vem com uma palestra de música, vem para lançar um livro também. Então, quem tiver amigos aí para convidar, para vir, inclusive, não só assistir na internet. Quem quiser ver também na internet antes de vir para tirar a prova, é o Paulo César. Está na nossa página já o cartaz, acho que a partir de amanhã, né? Nós colocamos na página no anúncio mensal, mas a partir de amanhã a gente começa a divulgar. E aí quem quiser, o evento já está na página, mas quem quiser depois conhecer o trabalho dele, tem bastante coisa no YouTube, tem bastante coisa de trabalho dele por aí. Mais alguma coisa? Mais algum aviso? Eu preciso. De novo. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Se bem que foi uma pessoa só, da mesma pessoa que fez a crítica ontem desagradável, na segunda-feira ou no domingo, teve um comentário na nossa página, inclusive eu apaguei, porque a pessoa fez uma crítica extremamente grosseira ao fato da gente oferecer macarrão com salsicha e refrigerante para as crianças. Eu vou explicar de novo, porque realmente eu também acho que salsicha não é a melhor coisa, mas adoro salsicha. Eu sei que faz mal, mas eu gosto. O macarrão é o que eles gostam de comer e faz muito bem, porque é uma refeição para quem não acompanha ou para quem não tem o costume de acompanhar essas crianças da periferia, é uma das melhores refeições que eles fazem na semana, por isso que a gente faz o almoço. Adoraria, o cara pediu para eu procurar um nutricionista, eu adoraria ter um nutricionista, adoraria ter uma cozinha, adoraria ter suco natural, fruta, legume, uma dieta balanceada, inclusive não só no sábado, mas adoraria oferecer isso para eles a semana toda. Não dá. Então, dá, né? Só que a gente não dá, porque nós não temos dinheiro nem para o macarrão. Então, mas é porque as pessoas não ajudam também. Nós não temos dinheiro nem para o macarrão. O que nós oferecemos é o que nós conseguimos de doação, que é a salsicha do mercado, e nós somos extremamente gratos ao açougue que nos oferece a salsicha. Até você perguntar, somos extremamente gratos às pessoas que nos dão o macarrão, que nos dão o molho, que nos dão o refrigerante. É o que nós conseguimos fazer. Se essa pessoa, eu apaguei o comentário porque ficou extremamente deselegante, mas quem puder e quiser, nós estamos aceitando colaboração do nutricionista, de alimento, para a gente poder melhorar. Nós precisamos inclusive de gente para ajudar a trabalhar. Só para complementar, a Alice faz parte do meu trabalho, está indo lá. A gente come junto com eles, tá? É o que a gente come.
Não, é o molho que a gente come, é o macarrão que a gente come, é a salsicha que a gente compraria para casa. Não, e é feito E com aí, que é o que melhor nós assim, temos. a gente almoça junto, então não é diferença que a gente acha que eles só mereçam aquilo. É o que dá pra gente fazer. E outra, não Certo? é só salsicha, né? Tem carne. Tem carne. Não, mas é que a pessoa fez a crítica e que eu a gente respondi tira para foto e ele. coloca, né? Ele viu a salsicha. Eu entendo, eu falei para ele, falei, olha, eu sei, eu não Fez sou. uma foto da salsicha. Eu vi isso e ele, também. e ele viu, ele fez o comentário. Aliás, o comentário foi eu apaguei por isso, porque, olha, ele fez 3 interrogações. Ele fez macarrão, interrogação, salsicha, interrogação, refrigerante, interrogação, amigos do bem, interrogação. E eu fui questioná-lo e ele falou, olha, se você acha que você está fazendo bem, você está fazendo mal e tal. E eu, assim, honestamente, gente, é o que nós podemos fazer. Eu realmente acho que salsicha não é o que a gente poderia oferecer melhor, poderia oferecer outras coisas. Nós não temos, é o que tem. E assim, fico extremamente tranquilo em falar isso, inclusive no Facebook, e inclusive para ele, que é dos 30 e poucos que nós temos, eu posso garantir que é a melhor refeição que eles fazem na semana, é a refeição com macarrão, salsicha ou carne moída, quando dá maçã e o refrigerante. Então, e aproveitar para agradecer quem doa a salsicha, o molho, o macarrão e o dinheiro para a gente comprar as frutas. E que apareça mais gente, né? Mas, somos extremamente gratos, inclusive. E as crianças não sei também. Se a pessoa assiste, mas a Fran, que tem um contato mais próximo, pode dizer que nós somos extremamente gratos ao açougue que nos ajuda toda semana. Porque nós não conseguiríamos. Exatamente. Temos de 20, 30, até 40 e poucas crianças já tivemos para o almoço. E nunca faltou. Não, e as crianças também gostam. Eu sei que não é o melhor, mas as crianças gostam. Mas eu precisava falar porque eu respondi, depois eu apaguei o comentário dele, porque eu achei extremamente desagradável. Mas, e aí, se ele estiver assistindo, e aí eu fiquei incomodado com as interrogações. E aí eu não podia deixar passar. Eu estou dizendo que é o que a gente come, porque não é o que a gente não compra o pior macarrão ou a pior salsicha, não é isso. A gente compra o que a gente comeria e a gente almoça com eles. Não fazemos Na verdade, diferenças. a gente ganha o que a gente ganharia. Exatamente. E não, ganhamos da melhor qualidade, inclusive. Não, todas as doações não são vai trabalhar, feitas. não tem Não, como saber, e todas não as tem como doações. saber. E todas as doações que a gente recebe são feitas com extremo carinho. O macarrão que são doados, a gente percebe que a pessoa dá o macarrão que provavelmente compra em casa e entrega pra gente. O molho é a mesma coisa, a salsicha, embora não seja o produto ideal para as crianças nem para nós, mas é o Perdigão, o Sadia, é a melhor qualidade que o mercado pode oferecer, que tem lá e ele entrega para a gente. O refrigerante são o que doam para a gente, é o que tem para dar. Mas eu tinha que justificar, porque de repente alguém leu e não viu o que eu respondi. Então está respondido e aberto. Viu? E nós olha, aceitamos doações. Esse tempo nós tivemos duas iniciativas que eu acho legal a gente colocar aqui. Quem quiser fazer, por exemplo, a gente aceita. A Aline, quando ficou noiva, a festa, né? O churrasco era o produto de limpeza para o asilo. Então, foi fantástico. Arrecadamos. A Vanessa. Está aí na página a quantidade, a foto direitinho. Eu entreguei para o asilo, fui lá, entreguei, disse a minha tia, nós fomos para São Paulo, ela não tem nada com isso, assim, o presente de aniversário era 1 quilo de macarrão, e que vai nos ajudar um mês. Então, eu acho que em vez de criticar, ter uma iniciativa dessa e nos procurar, a gente vai ser extremamente grato. Por isso que eu falei que dá para fazer. Né? Se alguém Agora aqui, ó, pessoas ajudem, só para a né? gente acelerar para fazer a oração, porque senão vai passar o tempo, mas a Graça Moura já está perguntando o endereço porque ela quer ajudar. Eba. Graça, depois eu passo aí. Você é uma graça, Graça. Adoramos. Gente, vamos fazer a oração? Só para falar do caderno, orações pessoais, claro, orações de desespero, de emprego, que é a maioria, mas muitas pessoas lembraram para a gente falar e fazer vibrações para os países em guerra, principalmente nesse momento de transição desse planeta, né, que a gente está passando por um momento bem conturbado, e não esquecer das crianças que estão sofrendo mais, e para todos, né? O mundo todo precisa aí de eu paz. respondi, nós fazemos todas as quarta-feiras, mas vamos fazer. Okay? Então, fechemos os nossos olhos, vamos concentrando os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, para agradecer a este Senhor da vida pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, Senhor,
tendo mais uma chance de fazer a nossa reparação dos erros de vidas passadas. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, pelo seu Evangelho bendito, que veio nos orientar, que veio nos levar de volta para o caminho de Deus, nosso Pai, porque entendeu Ele que estávamos nos distanciando deste caminho. E passados 2000 anos, nós ainda, Senhor Jesus, estamos titubeando neste caminho de volta ao Pai, porque ainda temos situações de guerra, de desespero, de diferenças, de preconceitos, de julgamentos. Todos esses, Senhor, devido aos nossos vícios, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, porque queremos sempre o melhor para nós e desejamos o pior para os nossos irmãos. Porque sempre insistimos ainda em olharmos para os erros dos outros e não olharmos para aquilo que está sendo acertado. Oh Jesus, quanto tempo ainda temos que levar para alcançar a nossa perfeição espiritual? Quanto tempo, Senhor, que teremos que levar para levar luz aos nossos semelhantes? E neste momento, Pai, em que estes eflúvios de paz vêm percorrer os nossos corações e as nossas mentes, queremos rogar-te, Jesus, que espalhe a paz sobre toda a humanidade. Alivia, Senhor, os corações dos sofredores. Envia fraternidade, amor aos corações de nossos governantes, para que eles possam tomar as suas decisões com sabedoria, evitando o cometimento de erros que poderão se arrepender muito mais tarde. Ilumina, Senhor Jesus, a todos os povos, lançando paz em seus corações, e que nós possamos, Senhor, com a Tua luz, termos a misericórdia para com aqueles que estão ao nosso lado, para com aqueles que estão distantes de cada um de nós, desejando que este amor que trouxeste à terra possa florescer em todos os corações, para que nós, amparados no Teu Evangelho de amor, possamos crescer, iluminando-nos e iluminando a todos aqueles que estão à nossa volta. E assim, Jesus, desejamos paz a todos os homens de boa vontade, esperança, Senhor Jesus, no coração de todos os sofredores, amparo àqueles que estão órfãos, saúde àqueles que se encontram doentes nos hospitais, que todo chefe de família e que toda família possa encontrar o seu emprego, onde retirar o recurso para o seu sustento material. Mas que eles também não se esqueçam, Senhor Jesus, de buscar no Teu Evangelho o consolo e o alívio para cada sofrimento e a força necessária para vencer a todos os defeitos e as mazelas. E assim, Mestre, queremos, Senhor Jesus, pedir-te a Tua paz, rogando que nos abençoe hoje, agora e todo sempre, e que continue conosco, em nossos corações, em nossas atitudes, na nossa convivência com os nossos semelhantes. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Olha aí que legal.